Boa tarde, acho que já boa noite, né, amadas? Hoje um pouquinho mais tarde. De vez em quando dá uns chilique em mim aqui de querer desmontar minha casa toda, né? E essa semana foi um dia desse. Eu moro numa chácara, né? E com esse inverno que tem, o que que acontece? Se a gente não limpa, desencosta as coisas, revira tudo que tem dentro do armário, acaba mofando, né? Então eu falei, gente, essa semana vai ter que ser, porque senão não dá. E aí eu tô desmontando minha casa inteirinha. Graças a Deus a parte de dentro eu já terminei hoje, né? Agora nós vamos pegar a parte de fora amanhã, né? Para passar a VAP, podar plantinha, né? E ver como que tá as coisas, porque senão, gente, não dá, não dá. Então por isso eu tô gravando o vídeo mais à tarde, né? Para que a gente possa ver o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa lição 49, que fala folhas ou raízes. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas 4:6. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Jeremias 17:8. Apesar de o foco desse livro estar nas raízes, também já tratamos de folhas, porque tanto esta como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nessa jornada de cura e restauração. Hoje separei duas passagens bíblicas. Começaremos com a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes. A boboreira que cresceu sobre o profeta apareceu do dia para a noite, o que significa que já nasceu grande. Eu tenho 1,73 m de altura, mas não nasci com esse tamanho. Na verdade, demorei anos para atingi-lo. Não raramente vemos pessoas cujo relacionamento com Deus é como aquela planta. Cresce rápido demais. Elas conhecem a Jesus e logo se destacam por terem uma vida de oração e jejum. Em pouco tempo já estão envolvidas em atividades na igreja, com todo entusiasmo. De repente, num belo dia, a empolgação murcha, a devoção seca e elas desaparecem. Né? A gente costuma ver muito, né, essas coisas acontecerem, né? De repente a pessoa explode de uma hora para outra e vai fazendo tudo e vai, né? E quando você vê num dia, você fala assim, nossa, mas não, a pessoa parou, não quis mais, diz que não dá, né? Por que disso, né? Porque realmente é pura empolgação, né? E é isso que a gente já conversou antes, em outras lições, né? É a motivação errada do nosso coração. Quando temos essa motivação errada, logo isso passa, né? É simplesmente um momento na nossa vida, né? E aí aquilo que era para ser, né, constante, não acontece mais. E aí para. E aí a gente vê que desaparece. O que houve? Tudo estava indo tão bem. O problema, descobrimos mais tarde, é que estavam tão preocupados em cuidar e mostrar a utilidade de suas folhas que não se atentaram às raízes, né? A gente falou, eu não me lembro em qual lição, mas a gente falou tudo que aqui, as nossas folhas, na verdade, são aquelas coisas que nós passamos e servem de curas para outras pessoas, né? Então, o que que fala aqui? Que são simplesmente folhas, isso daí, né? O que que acontece? Não se atentam às raízes. Folhas, tudo bem, a gente já passou, a gente vai, né, tentar curar outras pessoas e ainda, né, com aquilo que a gente foi curada. E na verdade, o Senhor tem uma cura para cada um, né? Podemos passar por várias situações bem parecidas, mas a cura vem do Senhor e vem como Ele quer. Foi exatamente essa situação de planta de Jonas. Ao oferecer suas folhas como sombra, ela lhe trouxe certo alívio por um dia. Do mesmo modo, quando empolgados, muitos começam a apoiar uma ação em nome de Cristo, mas depois desaparecem, enquanto a ajuda ainda se faz necessária, né? Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque é aquilo, a gente pode ficar empolgado. E quanto mais o nosso coração é enganoso. E aí a gente começa a investir. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, vamos supor, discipulado. Vou fazer discipulado com algumas pessoas, tudo. E aí entra nessa
a motivação não está correta, quer só mostrar a folha, né? E o que que acontece? O discipulado para. E pior, né? Fica para aquele que estava sendo discipulado, porque ele ainda precisa de ajuda. E de repente, no meio do caminho, a pessoa para e fala: Olha, para mim não dá mais. Quer dizer, ela não prejudicou só a vida dela, ela prejudicou daquele outro que ela falava que estava cuidando, né? Que ela queria se envolver, ela queria, né, discipular, e aí o que acontece? Ela para, quebra as pernas dela e quebra as pernas ainda do outro que ela estava discipulando. O motivo de sumirem tão rapidamente se deve ao fato de que, embora suas folhas proporcionem algum frescor aos demais, infelizmente são árvores sem raiz. Ah lá. Então são pessoas que vêm e falam com fala mansa, e vamos fazer, e é aquilo, e de repente não adianta, isso não vai continuar. Por quê? A raiz não está onde deveria estar ainda. É um processo longo, né? Às vezes a gente quer agilizar esse processo para Deus, né? Quer fazer com que corra mais rápido. Mas esse processo de raiz é muito, muito longo, né? E a gente vai terminar esse livro, né? Mas, gente, se vocês pegarem de novo, é a segunda vez que eu estou lendo, eu pretendo ler de novo, porque quanto mais eu me aprofundo, mais eu leio a palavra de Deus, vejo o que ele está falando, mais raízes eu tenho visto na minha vida, que eu preciso ainda me aprofundar mais e mais. Folha, toda árvore tem. Agora, raiz, tem umas que tem, e todas têm também, mas são bem fracas, facinho de ser derrubadas, né? E quando nós temos as nossas raízes fincadas lá no fundo com Jesus Cristo, nós nunca somos derrubados. Amém? Esta, por sua vez, não conseguem produzir nada além de um alívio imediato, né? Imediato. Então, são palavras jogadas no vento. Nós vamos fazer. Você é isso, você é aquilo. São simplesmente palavras jogadas no vento. Vai chegar uma hora que nada disso vai sobrar, porque não tem sustentação forte o bastante para apoiar um processo de cura até o fim, né? Às vezes, o que que acontece? A gente começa a cuidar de pessoas e que elas precisam de cura. Chega um determinado momento, você fala assim, já não aguento mais, todo dia ela me falando a mesma coisa, cada vez que ela me encontra é a mesma situação. Então, quer dizer, se você não aguenta mais, é porque realmente você não tinha que nem ter entrado nesse processo. Por quê? Você tem folhas, mas não tem raízes para trazer sustento para a vida de outra pessoa, porque não é fácil, né? A gente aconselhar, a gente cuidar de pessoas não é fácil. Precisa realmente ter uma estrutura para isso, uma estrutura que é fincada em Deus, em Jesus Cristo. Não a nossa vida, não é nada disso, mas a estrutura nossa é o Senhor. Então, para onde as nossas raízes vai, é que demonstra como nós cuidamos de pessoas. Eu e minha aguinha, né? Outro fato interessante a respeito dessa passagem de Jonas é que o profeta chorou por causa da aboboreira. Um comportamento bem estranho, depois que os habitantes de Nínive se converteram por meio de sua pregação. Os ninivitas eram inimigos de Israel, por isso Jonas queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra o seu povo. Então, movido pelo rancor, olha pelo que Jonas foi movido pelo rancor. Jonas era um profeta de Deus. Construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com ela. Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive. Olha só, o profeta do Senhor ouviu a palavra do Senhor, já tinha entrado na barriga do peixe, né? Já tinha recebido o milagre daquele peixe vomitar ele de volta e o coração dele ainda estava rancoroso. No entanto, que ele subiu naquele monte e falou: "Vou ficar aqui só vendo o que vai acontecer com esse povo agora." Contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta cujas folhas enormes o protegiam do sol. Ele ficou muito feliz, mas no dia seguinte o Senhor enviou uma lagarta, que comeu o talo da boboreira, e esta secou. Em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto dele desmaiar, enquanto lamentava a morte da planta. Então o Senhor o questionou:
Você está com pena de uma planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia, mas não tem compaixão de milhares de pessoas que precisam de salvação. Então, a motivação, o que Jonas tinha dentro do coração dele, era só rancor. Né? Rancor, que ele não conseguia ver a mão do Senhor operando em outras vidas. Ele queria ver a destruição, que pagasse o preço, né? E o Senhor fala: olha, a mesma salvação que eu dei para você, eu dei para eles também. Né? A misericórdia que o Senhor derrama sobre a nossa vida, a graça que o Senhor derrama sobre a nossa vida, Ele também derrama na vida das nossas irmãs, dos nossos irmãos. Né? Não é fácil, porque assim, nós olhamos e queremos a nossa justiça, mas a justiça de Deus é melhor. E quando nós colocamos isso no nosso coração, nós podemos sim nos alegrar com aqueles que antes, né, nos maltratavam e que faziam coisas que não agradavam o nosso coração. Ó, por vezes agimos como Jonas, não nos alegramos quando alguém nos prejudica. Alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina, era o que eu tô falando, tá? A gente olha e fala assim: nossa, mas essa pessoa me prejudicou tanto e agora tá aí, aceitou Jesus, tá dentro da igreja. A graça derramada sobre a minha vida é sobre a vida dela também. E logo começa a usufruir dos benefícios da nova vida em Cristo. Quer dizer, a pessoa se arrependeu, ela recebeu a graça do Senhor e agora ela vai receber dos benefícios também do Senhor, o mesmo benefício que eu tenho. Apesar dela ter me prejudicado em algum tempo da vida dela, né, ela se arrependeu e ela recebeu da graça do Senhor e com isso ela vai começar a usufruir desses benefícios. Segundo a nossa perspectiva, a pessoa deveria pelo menos sofrer um pouquinho. Quem já não pensou isso? Eu já pensei isso. Agora, quem sabe sou só eu, né? Mas já pensei, ó, Senhor, podia sofrer um pouquinho também, né? Mas não, Deus é amor e aí muito mais, Ele é fogo consumidor, aquele fogo que vem e consome tudo aquilo que não agrada o coração dele. Então Ele purifica a minha vida, mas Ele purifica também a vida do meu irmão, para que isso venha trazer glória para Ele. Por outro lado, ficamos tristes se, por exemplo, o nosso celular cai no chão e a tela acaba trincando. Em outras palavras, se quisermos ter nossas raízes curadas, precisaremos exercitar a compaixão. Né? Então, ele vai falar aqui de uma raiz que a gente não tinha tratado antes, que é ter compaixão das pessoas, olhar para as pessoas e entender que elas têm o mesmo favor de Deus que eu tenho na minha vida, né? Mas vou eu. Muito seco esse ar, tá muito seco. A minha garganta fica raspando e hoje eu mexi com muito produto de limpeza. A minha mão tá grossa, tá parecendo pedreiro, né? De tanto produto que eu usei. E aí a garganta vai secando também. Então, dá para entender isso. O Senhor tem compaixão das vidas, também como Ele tem das nossas vidas. E o que tem dentro do coração dessas pessoas, se são só folhas de momento, ou se elas realmente estão estabelecendo raiz com o Senhor, o tempo vai mostrar, né? Quem diz que a gente precisa se preocupar com isso? Agora, certamente, a árvore que nos deve servir de parâmetro não é a de Jonas, mas do texto de Jeremias. Antes de descrevê-la, o profeta afirma: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Né? Então, nós não devemos confiar no homem, nós devemos confiar somente em Deus. Porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. O trecho fala de dois tipos de solo, um no deserto e outro perto da água. Porque o solo é que faz a diferença. Olha só que interessante, né? É isso que está fazendo a diferença, se está perto da água ou se não está. O livro de Ezequiel também menciona uma videira plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. E mais adiante, o profeta diz que ela foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. A mesma árvore em dois solos distintos é como se fossem dois organismos antagônicos. O que acontece? A mesma árvore plantada em solos diferentes.
né? Então, por que que uma seca e outra tem vida? Porque ela está plantada perto das águas, e águas vivas do trono de Deus. Enquanto estava plantada perto da água, a videira tinha folhagem viçosa e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos, o suficiente para serem transformados em cetros de governantes, que costumavam declarar sentenças e liderar as nações com aquele objeto. Então, a diferença é isso, né? É a água que nós bebemos. E aí faz a diferença nas nossas raízes, nas nossas folhas e no nosso fruto. No entanto, a desgraça se abateu sobre aquela videira, porque o solo tornou-se desértico, seus ramos secaram e já não serviam para mais nada. O que acontece? O solo não tava, era seco, não tinha água, né? Então seca tudo que está perto, seca tudo que está ao redor dela mesma. Não basta ser uma árvore boa ou planta sadia e forte. Se não estiver plantada em um solo fértil, cujas raízes se estendem e tocam os ribeiros, seus dias estarão contados. Seu fruto não permanecerá, sua folhagem murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Né? E eu volto a falar isso, o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E a gente vive querendo acelerar os processos. Vive ouvindo de Deus a cada, né, um minuto, ó, não faça isso, não faça isso. Daqui a pouco tá fazendo de novo, né? Então não adianta, vai murchar, não vai dar fruto, não vai, né, não vai para frente, o negócio não vai para frente. Talvez o solo em que você esteja plantada não permita que os seus galhos e ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesma está fraca e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo o seu papel no grande plano divino para este mundo. Olha só o que ele fala aqui. Uma pessoa querendo cuidar de outra pessoa, se ela precisa de cuidados ainda. Então não vai dar certo, a raiz dela tá fraca, né? Ela vai desabar, não adianta. Existe um tempo para todas as coisas. E às vezes a gente acha que, não, Senhor, eu já tô pronta, agora eu vou sair correndo. E não tá, né? Então, olha só, a gente tem que entender isso, que no plano de Deus, nós temos um tempo de que Ele vai fazer com que a gente fique fortalecida para aí sim curar outras vidas, para cuidar de outras vidas. Não se preocupe, pois se você permitir, o Senhor a mudará de ambiente e transplantará você para outro solo, uma terra perto das águas. Né? Então, é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos manda parar. Tudo é dele, né? Tudo, né? Eu não preciso ficar aqui, ó, maquinando 24 horas. Ai, o que será que eu vou fazer? E agora, o que que eu faço para o Senhor? Qual é a atividade que eu vou estar envolvida? Eu não preciso disso. Porque o Senhor vai trazer até mim o que Ele tem para minha vida, o que é plano, o que é propósito dele. E a hora que Ele trouxer, falar: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Né? Se o Senhor trouxe até mim, agora eu sei que está tudo certo e eu estou pronta para assumir o papel que o Senhor tem para minha vida. É muito simples, mas é demorado. Existe um processo em tudo isso. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, que mais uma vez o Senhor vem nos falar, Pai. Que as nossas raízes têm que estar realmente, Senhor, ligadas ao Teu rio de água viva, Senhor. Porque senão, Senhor, nós não fluiremos, Senhor Deus. Tudo que começarmos, Senhor, não vai dar certo. E aí, vamos perguntar por que está acontecendo? Porque não é tempo ainda. Não é tempo que nós possamos entender o teu tempo, Senhor Deus, o que o Senhor quer das nossas vidas nesse momento, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, possamos escutar a tua voz, Senhor, obedecer o que o Senhor tem falado ao nosso coração, Senhor. Pai, que nós não saiamos do lugar onde nós estamos, Senhor, se não ouvirmos a tua voz, Senhor. Pai, a cada dia mais eu peço, Senhor, molda o meu coração, molda o coração das minhas irmãs, Senhor. Muda as motivações, as intenções, Senhor Deus. Nos sonda, Senhor Deus. O Senhor nos conhece, Pai. E transforma as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que possamos a cada dia mais nos encher do Senhor, Pai.
encher da tua vontade, Pai, e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela graça e a misericórdia derramada e a compaixão, Senhor, e que assim sejamos também com a vida em relação aos nossos irmãos, às nossas irmãs, Senhor Deus, porque aquilo que o Senhor nos dá, Pai, também o Senhor dá ao outro coração que esteja contrido, Senhor, e arrependido, Pai. E eu agradeço a Ti. Pai, por mais um dia, Senhor, levantamos um clamor, Senhor, pela vida da Rita, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa fazer esse milagre, Pai, e que ela possa, Senhor, contar aos quatro cantos dessa terra, Senhor, quem Tu és na vida dela, Pai. Sabemos que o Teu querer e a Tua vontade é sempre melhor, Pai, do que aquilo que pedimos ao Senhor, Pai. Mas cremos que o Senhor é um Deus que ouve e responde orações, por isso pedimos e clamamos a Ti em favor da nossa irmã, Pai. Faz um milagre, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.